Muito bom dia. Vamos dar início então ao nosso culto, a nossa escola dominical, como habitualmente, com uma palavra de oração, pedindo a orientação do Senhor para este tempo de estudo da sua palavra. Oremos então. Senhor Deus, te agradecemos porque nos podemos reunir aqui, mais uma vez, mais um domingo, mas nós queremos continuá-lo a fazer, Senhor, pela ordem que tu nos dás e pela oportunidade que nós temos de nos saudarmos, mas acima de tudo de podermos juntos adorar-te e agora em particular de estudarmos a tua palavra. Então pedimos sempre a tua orientação para que cada professor possa ser íntegro naquilo que comunica e todos possamos ter a humildade, Senhor, de podermos aprender, independentemente das crenças já preconcebidas que tenhamos, mas que nos humilhemos diante de Ti para aceitar aquilo que é o Teu verdadeiro ensino, aquilo que Tu queres que nós saibamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos a estudar o livro de Deuteronômio e começamos a estudar o livro na semana passada e hoje vamos dar seguimento e depois, em princípio, temos calendarizados pelo menos mais 2 lições neste livro. Já percebemos, com aquilo que vimos na semana passada, que Deuteronômio significa segunda lei, mas não é porque o povo de Israel está a receber uma lei diferente daquela que ela já tinha, daquele que já tinha recebido, mas a segunda lei no sentido em que a lei é repetida novamente. Então, quando estiverem a ler o livro de Deuteronômio, os irmãos devem pensar que é Moisés, já no final da sua vida, muito próximo dos seus últimos dias, e ele agora está na fronteira da terra prometida, nas margens do rio Jordão. Ele tem diante de si uma geração completamente diferente daquela que tinha saído do Egito, e ele agora está a aproveitar a oportunidade, a última oportunidade que tem de voltar a comunicar-lhes a lei, para que o povo pudesse saber qual era a lei de Deus, de maneira que quando agora o povo entrasse na terra prometida e a conquistasse, pelo menos aquelas pessoas pudessem ter dito que escutaram a lei assim como os seus pais a tinham escutado. Então era uma forma também de responsabilizar as pessoas e por isso nós vamos ver várias vezes Moisés repetir esta ideia que vocês devem ouvir. Eu estou a falar para vocês aquilo que já tinha dito aos vossos pais, assumam um compromisso, uma aliança com o Senhor. E a ideia do livro é esta. E para hoje os pontos que temos são aqueles que vos apresento, a repetição dos 10 mandamentos, e se repararem tudo aquilo que nós tivemos a estudar em Deuteronômio é sempre a repetição de alguma coisa que nós já estudamos, ou se alguém já leu os 4 livros anteriores, tudo está lá, mas é uma repetição, às vezes há a explicação de algumas coisas que não ficaram tão bem claras numa leitura mais superficial, mas vamos novamente ver a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio, a ordem que Deus dá para nós o amarmos, e depois vamos encontrar aqui uma ordem específica que é para a destruição dos cananeus, gera sempre aqui alguma controvérsia, considerando os valores que a nossa sociedade tem atualmente, e depois Deus também já a dizer que vai haver um lugar de culto. Não se esqueçam que eles estão em peregrinação pelo deserto, eles vão entrar na terra dentro de poucos dias, então Deus vai dizer, quando vocês agora entrarem na terra, vocês vão ter um lugar específico que é este lugar de culto e de adoração. Estes são os pontos para hoje, espero conseguir chegar ao final, mas se não conseguir não há problema, daremos continuidade depois na próxima semana. Então, durante a repetição da lei, que tem a ver precisamente com o significado do próprio livro, aquilo que Moisés queria era que o povo pudesse assumir responsabilidade com a aliança que os seus pais tinham celebrado. Moisés tinha celebrado uma aliança com o povo, com os pais daquelas pessoas que estavam ali diante dele. Então, desta vez, Moisés queria agora fazer a repetição da lei para que aquelas pessoas não pudessem um dia dizer, mas aquilo que Deus nos pede não pediu a mim, pediu aos meus pais. Então, há necessidade de explicação novamente da lei e confrontar aquela nova geração para que eles assumissem um compromisso diante do Senhor para o seguirem tal como os seus pais tinham assumido. E por isso Moisés tem necessidade de dizer as palavras que nós encontramos ali no verso 3 do capítulo 5, diz assim, não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança. Então foi com quem? E ele diz, e sim convosco. E depois alguém podia dizer, mas convosco o povo, Moisés tem cuidado de explicar, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então ele está a deixar claro que a aliança vai ser estabelecida com cada uma das pessoas que está diante de Moisés a ouvir aquilo que ele está a dizer. Porque alguém podia se escudar com, foi com o meu pai, não foi comigo. Ele está a dizer, não, é convosco. Agora eu estou a falar diretamente para vocês. Para que vocês assumam se querem ou não servir ao Senhor, estabelecer uma aliança com Ele. É convosco. Eu estou a falar agora. E esta geração precisava então de ouvir
para não haver a tal desculpa que eu tenho estado a enfatizar. Mas isso remete-nos para uma questão. Imaginem que agora Moisés estava a falar para aquela geração, mas aquela geração, Moisés vai morrer, em breve, aquela geração um dia também vai morrer, daqui a mais 20, 30, 40 anos. E o que é que vai acontecer com a geração que vier a seguir? Moisés já não vai estar lá. Como é que é? A aliança agora é estabelecida com esta e é para todos? Ou como é que fica para gerações futuras? Esta é a pergunta que temos de fazer. E quando nós vemos, quando damos a ler a Bíblia, nós conseguimos perceber a sabedoria divina. Porquê? Porque a aliança deve ser repetida ciclicamente. Mas a aliança, para ser repetida ciclicamente, eu só posso estabelecer uma aliança com alguém se eu souber o quê? Qual é a aliança? É uma espécie de contrato, vamos pensar assim que é mais fácil para nós. Quando eu estou a estabelecer um contrato convosco, a primeira coisa que eu vou exigir é conhecer as condições do contrato. Então, os irmãos conseguem compreender que a lei deve ser repetida ao povo ciclicamente. O povo, ciclicamente, deve saber exatamente qual é a lei para que cada pessoa individualmente assuma uma responsabilidade diante de Deus. O povo como um todo, mas cada pessoa deve assumir esta responsabilidade. Por isso, Deus vai dar uma ordem a Moisés, para Moisés dizer ao povo, que diz assim: ordenou-lhes Moisés dizendo, ao fim de cada 7 anos, estão a ver? Precisamente no ano da remissão, estamos a falar aqui do ano sabático, nós já tínhamos visto isso, o povo de Israel tinha a ordem de, durante 6 anos, trabalhar, cultivar a terra, e havia um ano, que era o ano que a terra descansava, que era o ano sabático. Então está a dizer, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, até diz exatamente quando, para que depois alguém... Mas não ficou claro, nós gostamos muito destas coisas nos contratos, mas isto não está bem claro. Deus conhece bem o coração humano, então não está a dar espaço para o homem vir aqui com estes joguinhos e tentar fugir. Diz assim, a cada 7 anos, em que ano é que é? No ano sabático, quando na festa dos tabernáculos, que há um momento específico para a celebração desta festa, não é? Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, no lugar que este escolher, Deus vai escolher um lugar, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros, ou seja, todas as pessoas, porque depois havia alguém dizer, mas eu não fui convocado. Todos estão convocados, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E depois vai explicar para que os seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor. Estão a ver? Para que quem? Os que ainda não conheciam, basicamente está a dizer, a conheçam também. Então, com isso, nós percebemos que Israel tinha agora aqui um sistema de formação constante. Imaginem alguém que tem 49 anos. Vamos tirar os primeiros anos de vida, já ouviu 6 vezes. 6 ou 7 vezes. Então, a lei era repetida a cada 7 anos, que era um ano em que não havia trabalho na terra, porque a terra estava a descansar. Então, nós podemos entender que era uma espécie de ano de formação teológica. Então, todas as pessoas agora juntavam-se, ouviam a lei. E depois havia os sacerdotes que estavam espalhados pela terra de Israel, que também ensinavam o povo os caminhos do Senhor. E depois o texto continua, todos os dias que viverdes sobre a terra. Naquilo não era, nos primeiros 50 anos que tiverem, façam isso. Não, a ideia era sempre haver a repetição da lei. Um pouco a semelhança daquilo que acontece depois com a igreja, quando a lei é ensinada para a edificação da comunidade. E agora os irmãos perguntam, até quando é que nós vamos ensinar a Bíblia no culto? Sempre. Porque sempre vai haver necessidade da nossa edificação. E nós só somos edificados quando nós estudamos as Escrituras e praticamos aquilo que elas dizem. Então, como podem ver, o Senhor, na sua infinita sabedoria, cria aqui um sistema de formação teológica para que todas as pessoas de Israel pudessem sempre conhecer a lei. E isto aqui fica muito bem claro. Na repetição da lei, Moisés vai repetir os 10 mandamentos, aquilo que nós já tínhamos estudado, que estava em Êxodo 20. Então, os 10 mandamentos são novamente repetidos aqui. Lembram-se que a geração dos pais das pessoas que estavam ali, eles tinham ouvido os 10 mandamentos. A forma de ouvir é diferente, mas o conteúdo é igual. Como é que eles tinham ouvido? Ainda se lembram? Eles estavam no sopé da montanha, no Monte Sinai, e quem é que falou? O próprio Deus.
falou, não é? Através da nuvem que estava a cobrir a montanha, eles ouviam a voz, mas não viam nada. Então os 10 mandamentos tinham sido comunicados ao povo pela voz do próprio Deus. Aqui não aconteceu isso, foi pelas palavras de Moisés, mas aquilo que tinha sido escrito das palavras do próprio Deus. Podemos dizer que os 10 mandamentos resumem a vontade de Deus para o seu povo. Vamos ver aqui algumas coisas, depois não vou adiantar-me. Isso são os 10 mandamentos, de forma muito resumida. Aquilo que normalmente se faz é uma divisão. Os 4 primeiros têm a ver com a nossa relação com Deus e depois os outros têm a ver com a nossa relação com os outros nas várias dimensões da nossa vida e da dinâmica que nós temos uns com os outros. Desde a preservação do casamento, o honrar os pais, até a questão da propriedade, mas tudo isso tem a ver com a minha relação convosco. Quando diz para eu não matar a quem? A um de vocês. Quando diz para não roubar a quem? A um de vocês. Quando diz para não adulterar, é eu não tirar a mulher de quem? De um de vocês. Então tudo isso vai estabelecer a relação que nós temos com o nosso próximo e aqui a relação que nós temos com o Senhor. Sendo que eles são ordenados e Deus faz questão de deixar bem claro que tudo começa com Ele. Então os primeiros mandamentos têm a ver precisamente com quem? Com o próprio Deus e depois os outros mandamentos têm a ver com a relação que nós temos com o nosso próximo. Na sequência da repetição dos 10 mandamentos, Moisés vai dar aqui alguma informação muito relacionada com os primeiros mandamentos, que têm a ver com o amor ao Senhor, e ele vai dar uma informação que nós não tínhamos da mesma forma em Êxodo. E vejam o que é que ele diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E, às vezes, para fixar, eu tinha fixado que era o CAF, que era coração, alma e força. Temos aqui algumas coisas, vamos ver. Nós não podemos deixar de achar estranho, pelo menos pessoas que nasceram neste tempo. Deus pede para ser amado. Aliás, Deus não pede para ser amado, Deus ordena. Esta é a palavra correta. Eu já estava, estão a ver? Já estava a tentar amenizar. Não, Deus pede para ser... Não, Deus ordena, dá uma ordem. Vocês têm de me amar. Se é uma ordem, é facultativo. É estranho. Quando nós dizemos, o amor tem que ser merecido. Deus não está à espera que seja merecido. Ele merece tudo. Porque o amor a pessoa também tem que merecer, tem que fazer por isso. Deus é Deus. Por isso, ele pede aquilo que é esperado, de ser amado pelas suas criaturas. Então, Deus não está a pedir para ser amado. Deus está a dar uma ordem direta. Ele diz, vocês devem amar-me. Vocês devem amar-me. Só que, nós não podemos deixar de perguntar, por que razão Deus ordena que deve ser amado? Bem, quando Deus pede isso, na verdade, Ele está a pensar em nós. Agora nós podemos dizer, mas Deus está a pedir para ser amado, parece que Deus quer toda a atenção. Quer toda a atenção. Mas na verdade é para a nossa proteção. O homem não é neutro. O que significa que se eu não amar a Deus, daquela forma como Deus pede, eu vou amar outra coisa. E é o que acontece, e todos nós sabemos isso por experiência de vida. Então, se eu não amar a Deus, eu vou amar outra coisa. E nós sabemos o que é que acontece quando o homem ama outra coisa. Imaginem que eu agora vou amar o dinheiro. Há pessoas que amam o dinheiro, aquilo que nós chamamos o avarento. O avarento tem mais que suficiente, mas não abre mão do que tem. Então, a pessoa vive para ter mais e para continuar a guardar o que tem. E ele, então, vai personificar no dinheiro uma divindade. E ele vive para aquilo. Já lidaram com o avarento? Acham que ele é alguém que vai ser generoso convosco? Vai ter compreensão para as vossas necessidades? Não. Então, sempre que o homem perde o foco e deixa de amar o Senhor, vai amar outra coisa. E sempre vai correr mal. O homem destrói-se a si próprio e acaba por destruir o seu próximo na relação que tem. Porque nós temos que viver uns com os outros. Então, não amar a Deus vai inevitavelmente conduzir à idolatria. Se eu não amar a Deus, a minha relação com Ele vai ser pesada. E nós sabemos isso. Eu vou passar a fazer as coisas porque sou obrigado. Então Deus sabe. E o que Ele diz é, ama-me. Se me amares, vais fazer por amor. E quando nós fazemos por amor, é aquilo que um pai faz por um filho. O filho,
quando nasce, não retribui. Mas pergunta a um pai que tem um filho nos braços, apesar daquele trabalho todo, as noites sem dormir, se voltava atrás, não voltava a ter o filho. Estamos a falar de uma situação normal. Qualquer pai, qualquer mãe vai dizer, eu voltava a ter o filho. Mas ele não está a receber nada, ele só dá. Porquê? É uma dádiva de amor. E a pessoa está disposta a fazer tudo, até não dormir. E sabemos que as crianças desgastam qualquer pessoa. Mas por ser por amor, as pessoas estão dispostas a continuar a cuidar dos filhos. Então, o que Deus está a pedir é que haja amor para que a obediência, porque Ele, quando pede para ser amado, Ele pede para ser obedecido em tudo, não se torne um peso. E quando eu não amo a Deus, muito relacionado com aquilo que nós tínhamos dito inicialmente, que vai conduzir à idolatria, muito relacionado com isso, não é? Eu vou ter problemas na minha relação convosco. Porque se eu não amar a Deus, Deus está no centro. Se eu não amar a Deus, Deus sai do centro. Se Deus sai do centro, eu tenho que meter alguma coisa no centro. E eu não quero me colocar um de vocês no centro. Não quero. A minha natureza humana vai fazer colocar quem no centro? Eu vou ser colocado no centro. Aquelas ideias que nós dizemos no século do iluminismo, quando estamos a estudar a história, quem é que foi colocado no centro? O próprio ser humano. E quando o ser humano foi colocado no centro, nós vimos o estado das coisas porque o mundo chegou onde chegou. Aquilo era para vencer coisas muito mais que a religião tinha. E uma das coisas mais que a religião tinha, defendiam os pensadores da altura, por exemplo, era a diferença entre ricos e pobres. Nunca o nosso tempo teve pessoas tão diferentes. Nunca a diferença entre ricos e pobres foi tão acentuada quanto hoje, nos nossos dias. Temos pessoas que morrem de fome e temos pessoas que têm dinheiro, mais dinheiro do que vários países juntos. Nunca isso aconteceu. Mas por que é que isso está a acontecer agora? Porque nós criamos todo o pensamento filosófico que quem está no centro é o próprio homem. Se eu estou no centro, eu sou um Deus. E o que isto vai fazer é que isto vai afetar a minha relação convosco. Se eu sou um Deus, claramente eu sou mais importante que qualquer um de vocês. Se eu sou mais importante, então eu tenho uma prioridade muito definida. Estou eu primeiro, depois estão vocês. E é aquilo que nós temos na cabeça e nós priorizamos. Quando Deus está primeiro, eu estou igual a vocês, porque somos todos criaturas do Senhor, então não há diferença. E nós percebemos a importância de nós amarmos a Deus e haver um só Deus. E eu lembro nesta lição, uma das coisas que nós vimos é, se há um só Deus, então todas as coisas foram criadas por este Deus. Então todos os homens foram criados por este Deus. O que significa que todos os homens são o quê? Iguais. Se houvesse vários deuses, eu dizia que era mais importante que vocês, porque eu podia dizer, porque se há vários deuses, o Deus que me criou, que é diferente do Deus que vos criou, como o Deus que me criou é mais poderoso, então eu sou mais importante. E ainda temos culturas que acreditam que são mais importantes, por exemplo, a cultura japonesa, porque eles acreditam que são descendentes de uma divindade. E por isso é que na Segunda Guerra Mundial eles fizeram o que fizeram e eles justificavam, dizendo o quê? Nós estamos a fazer isso porque nós podemos. Nós somos descendentes de alguém superior, então nós temos o direito de fazer isso. Dentro do sistema de crença deles, isto fazia sentido, porque eles não acreditavam que só existe um Deus. Porque se só existe um Deus e está no centro, então todos nós somos iguais e por isso deve haver amor uns pelos outros. Mas eu queria analisar a forma como Deus pede para ser amado. Leamos novamente o versículo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Até aqui, tudo bem. Agora o problema vem no 5, diz assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e começa a dizer como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Peguemos naquilo que é mais fisiológico, que é mais fácil para nós. De toda a força. Não sei, aquelas pessoas que frequentam o ginásio, não sei se já fizeram ou não, nós na área das ciências do desporto, há um teste que nós chamamos de força máxima. O teste de força máxima é eu quero saber qual é a vossa força máxima, então é depois de ver-vos a treinar, fazer uma série de outras observações e análises, eu dar-vos, por exemplo, um peso, e vocês pegam no peso e fazem um movimento. E vocês pousam o peso. E depois eu digo, levanta de novo. E eu tenho a certeza de uma coisa, vocês não vão levantar de novo. Porquê? Porque se fizer a vossa força máxima,
O que é que aconteceu com a energia que estava no músculo? Ela foi consumida. Quando eu pousei o peso, eu não tenho força para fazer mais nada. Estão a perceber a ideia? Então, se eu colocar a força máxima numa coisa, vai-me sobrar força para colocar aonde? Vai-me sobrar força para colocar numa outra coisa? Não. Então, o que Deus está a pedir é exatamente isto. Deus está a pedir para nós o amarmos de todo o coração. Se eu amar, então, Deus de todo o coração, eu não tenho mais coração ou espaço no coração para amar mais nada. Porquê? Ocupou o coração todo. Depois continua a alma, e a alma aqui é o nosso ser. É aqui o nosso ser. Se todo o meu ser ama aquele objeto, eu já não tenho mais espaço no meu ser para amar coisa nenhuma. Mas a questão da força, para mim, fica mais fácil por causa da fisiologia, do exemplo que eu vos dei. Se eu canalizei toda a minha força para amar uma coisa, eu não tenho força mais para amar mais nada. E é isso exatamente que Deus pede. Então, o que Deus está a pedir é exclusividade total. Não pode haver mais espaço. E por isso Deus faz questão de, na lei, escrever e dizer que Ele quer ser amado de que forma? De todo o coração, todas as nossas emoções e sentimentos, de toda a alma, todo o nosso ser e com toda a força. Toda a nossa vitalidade deve ser colocada em Deus. E se eu fizer isso, garanto-vos, não sobra espaço, força, energia, capacidade, ou seja lá o que for, para eu adorar outra coisa qualquer. E é desta forma que Deus quer ser adorado. Agora o irmão diz, mas não é assim que nós adoramos a Deus? Na verdade, não. Ninguém tem que sentir tocado. Mas vou dar um exemplo prático. Imaginem, quarta-feira, são 7h30. Eu tenho duas opções. Ou estou na reunião de oração ou não estou. Certo? Nós, como igreja, decidimos, vamos orar ao Senhor, a quem nós devemos amar, porque recebemos ordem. Há situações que as pessoas estão impossibilitadas. Mas vamos tirar estas. Estão impossibilitadas, estão impossibilitadas. Quem tem a possibilidade, mas não vem? Porquê? Estou cansado. Ou porque quero fazer a coisa A, ou a coisa B, ou a coisa C. Significa que a força toda não está no Senhor. Ou força para ir descansar. Ou força para fazer outra coisa. E eu, quando comecei a pensar nas coisas simples da vida, eu concluí, de facto, não é fácil amar ao Senhor. Quantas vezes, sempre que eu peco, é um amor absoluto? Não é. Porque se fosse amor absoluto, eu tinha energia para o pecado? Não tinha. Então o que Deus nos está a pedir é, sou eu, tudo para mim, eu sou o único objeto para onde vocês devem orientar-se e aquele que vocês devem pensar e com quem devem estar. E quando nós pensamos nisto, nós pensamos, de facto, nós até amamos a Deus. Sim, um bocadinho. Um bocadinho. Porque se for, de facto, um amor desta forma, eu podendo estar cá, eu vou estar cá. Porquê? Eu não tenho força para estar em mais lado nenhum. Quando eu estou para pecar ou não, se eu amar a Deus todo o meu coração, eu não vou pecar. Porquê? Eu não tenho forças para o pecado. A força está toda canalizada para obedecer a Deus. E eu até quando for para pecar, por mais que nem consigo. Agora brincando, mas seria qualquer coisa assim. E por isso, este mandamento é um mandamento para nós hoje. Porque Deus não mudou e Deus continua a exigir o mesmo. Amor exclusivo. De maneira que o homem não fique agora exposto ao pecado. E quando nós amamos ao Senhor, na verdade, é uma proteção para nós. É uma proteção para nós. E na verdade Deus pede para nós o amarmos porque Ele nos ama. E por isso Ele pede aquilo que é o melhor para nós. Agora, na repetição da lei, meus irmãos, eu queria fazer aqui um parênteses. Porque nós normalmente costumamos ouvir que a lei de Moisés, ela está dividida em 3 categorias. Temos uma parte que é a lei cerimonial, a lei moral e depois a lei civil ou judicial. Eu, por exemplo, acreditava nisso. Acreditava e depois, um dia que refleti e pensei, mas porquê é que eu acredito nisso? E percebi que eu acreditava porque alguém me disse.
E agora, quando estudo as Escrituras, eu começo a ler e não percebo que haja uma distinção de categorias da lei. Aquilo que Deus tem é somente uma lei. Não tem mais nada. Só existe uma lei. E que nesta lei nós temos mandamentos que têm um caráter cerimonial, têm um caráter moral, um caráter civil ou judicial. É só isso. Mas a lei é só uma. E isso é importante explicar porquê. Porque quando nós fazemos esta divisão da lei, nós depois, com isso, porque criamos um sistema e depois nós vamos tentar fazer toda a nossa teologia à volta desse sistema. E agora eu digo-vos assim, a lei do Antigo Testamento é para cumprir ou não? E alguém diz, há partes que sim, há partes que não. Mas espera, se eu dividir a lei, eu posso dizer isso. Por exemplo, eu tenho que cumprir a lei cerimonial hoje? Não. Porquê? Eu não preciso oferecer sacrifícios. O sacrifício já foi oferecido. Mas se eu fizer a divisão da lei, eu direi, mas eu tenho que obedecer a lei moral. Tenho ou não tenho? Só que a lei é uma só. Então, afinal, quem é que decide o que é que se obedece ou não? Porque esta divisão, para quem a defende, é uma divisão humana. E eu agora vou confiar num homem, ele é que me vai dizer onde é que vai o cerimonial, onde é que vai o moral, onde é que vai o civil. Já viram o risco que eu corro? Se fosse de facto assim, Deus não deixava claro. Porque até que mandamento é que faz parte de uma daquelas categorias? Eu não sei. Então, meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos de forma clara. Existe apenas uma lei. É aquilo que nós chamamos de lei de Moisés, porque foi Moisés que recebeu de Deus e passou ao povo. Então, e nós seguimos que lei? Nós seguimos a lei de Moisés? Se fizermos divisões, dizemos sim, seguimos um bocado a lei de Moisés. Não, eu não sigo a lei de Moisés. Porque Moisés disse que a lei tinha prazo de validade. Ele disse assim, ouçam o que eu estou a dizer, até chegar o profeta de que eu vou falar. Quando este chegar, vocês façam o quê? Ouçam-no. Quando este chegar, vocês agora prestem atenção para o que ele vai dizer. E o que ele vai dizer é o que vocês devem seguir. E chegou o profeta de quem Moisés falou. Que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Então nós, quando o profeta de quem Moisés falou chegou, que é o Senhor Jesus Cristo, nós agora passamos a ouvir a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E a lei de Moisés caducou? Não, a lei de Moisés fez o trabalho que tinha que fazer porque apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então e agora eu fiquei sem lei? Não. Porque se eu escutei o Senhor Jesus Cristo, eu agora vivo debaixo da lei? Da lei do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já não seguimos a lei de Moisés, nós seguimos a lei do Senhor Jesus Cristo, que naturalmente tem que ter muitas características e semelhanças da lei de Moisés, porque Deus é o mesmo. Mas nós já não seguimos a lei de Moisés e nenhum bocado da lei de Moisés. Nós seguimos o quê? A lei de Cristo. Então, há uma lei, que é a lei de Moisés, que é uma lei que tem mandamentos com características diferentes, mas existe apenas uma lei e nós hoje seguimos apenas uma lei também, que é a lei de Cristo. E esta é a lei que nós devemos seguir. Agora alguém pergunta, então e quando a lei de Cristo também chegar ao fim? Não, esta lei quando foi dada, ela foi dada dizendo que não tem prazo de validade, enquanto nós estivermos vivos. Esta não tem prazo de validade. A outra apontava para alguém que havia de vir. A lei de Cristo não aponta para ninguém que há de vir. E por isso então nós podemos estar seguros e ninguém nos engane dizendo que está para vir alguém. Não, não está para vir ninguém. Não está para vir ninguém. Aquele que nos deu a lei, ele próprio é que há de vir de novo, para nós o vermos fisicamente. Então, quando nós avançamos nesta repetição da lei, há aqui um mandamento interessante que é este que eu queria agora dedicar algum tempo convosco. Encontramos uma ordem de Deus que é difícil para nós, que diz assim: quando o Senhor te introduzir na terra e tiver lançado, e agora vejam aqui, são 7 nações, Heteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Jebuseus é aqueles que estavam na região que nós conhecemos hoje como Jerusalém. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimónio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar, agora prestem atenção, pois elas
fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Porém assim lhe fareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Vamos simplificar aquilo que nós temos aqui. Nós temos uma ordem que tem o seguinte conteúdo: destruição total. O que Deus está a dizer é: matem toda a gente. Como é que se vai dizer isto agora para um mundo que finge que é amoroso, é delicado e é piedoso? A ordem de Deus não é dúbia. A ordem de Deus é clara. Quando entrarem e agora, oh Deus, e o que é que fazemos com as pessoas que lá estão? Deus diz, elimina. Alguém diz, como? Mata. É esta a ordem que Deus está a dar. Mas não dá para estabelecer ali relações? Não, tolerância zero. E se houver um casamento, porque imaginem, as mulheres pelo menos se casarem com os nossos filhos, são absorvidas? Não, proibição total. Não há sequer possibilidade de assumirmos esta ideia da assimilação cultural. Não há. E as árvores bonitas, ou destruir tudo. Mas isto é pesado. Isto é pesado. Temos que colocar a questão, porquê é que Deus deu uma ordem tão severa? Porquê é que Deus havia de fazer isso? Pedir para matar aquelas pessoas de uma forma que nós, quando olhamos, dizemos sem dó nem piedade. Para erradicar o mal. Mas aquelas pessoas tinham feito alguma coisa? Ou Deus simplesmente não gostava delas e quer matar? Mas Deus não mata todos os idólatras. Aquelas nações tinham atingido o ponto de saturação, vamos dizer assim. Aquilo que estava a acontecer era o esperado. Muitos anos antes, mais de 500 anos antes, Deus já tinha dito: eu não estou a gostar da prática destas pessoas, mas ainda não chegou ao ponto de saturação. Eles que mudem. Porque há de chegar um momento em que eu vou dizer: chega. E temos vários momentos na história em que Deus fez isso. Temos o primeiro, foi quando? O dilúvio. A maldade humana foi tão grande que Deus chegou a um ponto e eu disse: tem que haver morte total. Vamos começar de novo. Eu sei que isto vai ficar mal na mesma, mas atingiu um ponto que já não é suportável. Não era para Deus, porque Deus continua a ser Deus e era intocável, era para nós. Então tem que haver matança total. Houve outro momento, mas aí já foi regional, Sodoma e Gomorra. A maldade foi em extremo e Deus disse assim: chegou a um ponto de maldade tal, já não há a recuperação possível destas pessoas. Tem que haver matança total. E iria haver um terceiro momento em que isto iria acontecer. Sabem qual? Nínive, profeta Jonas, foi e Deus disse: vai haver matança total. A maldade aqui está no extremo. Eles arrependeram-se. E Deus diz: é isso. É isso. E Deus não destruiu. Estes povos tinham a oportunidade de arrependimento. Eles nunca se arrependeram. Eram maus em extremo. Vejam o que é que Deus diz a Abraão: na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu o quê? A medida da iniquidade dos amorreus. Deus está a dizer: eu estou a ver o que eles têm feito, as suas práticas. Isto não é bom. Mas ainda não atingiu o ponto de saturação. Eu vou-lhes dar tempo para eles se arrependerem. Porque Deus é misericordioso. Mas eles continuaram com as suas práticas. E por isso, Deus chegou a um ponto e teve que matar. Agora alguém diz: mas Deus matou que era para Israel poder ocupar o espaço. Vejam. Não é por causa da tua justiça nem da tua retidão do teu coração que entras a possuir a terra. Mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Então estas pessoas, quando Deus dá a ordem para as matar, não era porque Deus queria criar um espaço para Israel poder ocupar a terra. Era porque estas nações eram más em extremo. E nós damos o exemplo recorrente. Elas eram adoradoras de demónios. Eles praticavam sacrifícios humanos, matavam crianças. Isso era uma prática comum. Eu não queria viver ali. Então chegou a um ponto que Deus diz: tem que haver destruição total. E tem que ser total. As pessoas e tudo o que elas podiam deixar de vestígio
precisamente para que Israel não fizesse o quê? O que aquelas nações fazem. Agora, alguém pode sempre dizer, bem, mas se calhar dá. Imagina que podemos arriscar. Imaginem que eu, por acaso, até caso com uma daquelas mulheres. Pode ser que ela se converta. E nós gostamos muito desta ideia. Vejam o que é que Deus diz. Nem contrairás matrimónios com quem? Com os filhos destas nações. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas. Pois elas, o que é que aqui acontecer? Agora alguém diz, oh Deus, mas pelo menos dá o benefício da dúvida. Pode ser que até nem corra assim. Bem, o que é bom das Escrituras é que nós podemos testar pelas próprias Escrituras. Muitos anos depois, Israel, quando entrou na terra, não matou as nações como Deus disse. Não matou? Israel pensou assim, eu posso matar, como Deus diz, mas alguém tem uma ideia melhor, diz assim, não, eu vou fazê-los escravos. Sou mais inteligente do que Deus, porque pelo menos tenho uma mão de obra barata e grátis. E fez isso. E não matou aquele povo. Então, e o que é que aconteceu com Israel? Vamos ver. Alguns anos, vários anos depois, no livro de Juízes, diz assim, habitando Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus, lembram-se onde é que estavam estes nomes? Estavam na ordem que Deus disse que era para fazer o quê? Eliminar. Eles não eliminaram. Mataram meia dúzia daquelas pessoas para ficar com a cidade deles. Os que fugiram não foram atrás e deixaram. E alguns até continuaram a viver nas cidades, eles não se importaram. Então, continuaram lá. Se continuaram lá, estas pessoas continuaram a ter filhos. Vejam o que é que os israelitas fizeram. Tomaram das suas filhas para si e deram as suas aos filhos deles. E o que é que acontece? E rendiam cultos aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mau perante o Senhor e se esqueceram do Senhor e renderam cultos, mas Deus já não tinha dito que isto iria acontecer. Agora, se for uma, correu bem, mas conseguem garantir que com 1000 vai correr bem? Basta um desviar-se, já contaminou. Basta um desviar-se, já contaminou. Porque depois há o contágio. O pecado tem esta característica, é que ele normalmente multiplica-se. O pecado raramente fica circunscrito, ele multiplica-se. Ele cria condições para se multiplicar e para corromper os que não estão corrompidos. Normalmente é isso que acontece. Então, se alguém tinha dúvidas e até pudesse dizer, oh Deus, dá aqui o benefício da dúvida. Não, Deus já sabia. E tanto que o povo não obedeceu, vejam o que é que aconteceu. Exatamente o que Deus tinha dito que iria acontecer. Aconteceu exatamente aquilo que Deus tinha dito. Meus irmãos, então que sirva de alerta para nós. Quando Deus diz, mesmo que às vezes tentarmos racionalizar, não vamos racionalizar, vamos só obedecer. Mas eu não compreendo porque eu não preciso, nem que seja por conhecimento histórico. Saber, sempre que eu não faço o que Deus diz, sempre corre mal. Mas nós sempre achamos que pode dar. Então que aprendemos de forma vicariante com os erros dos outros. Isto é um bocadinho aquilo que acontece com os pais e os filhos. Os pais sempre vão dizer as mesmas coisas, mas qualquer pai também sabe, os filhos sempre não vão ouvir. Mas sempre depois, mais tarde, um dia vão dizer, mas o meu pai tinha razão. Quanto aos vossos, eu não sei. Eu posso dizer quanto ao meu. Muitas vezes sou ignorado. Vivo com a esperança de um dia ele poder dizer, mas o meu pai tinha razão. Infelizmente vai ser tarde. Infelizmente vai ser tarde porque ele já vai ter cometido muitos erros. Mas, infelizmente, esta é a história da humanidade. Mas agora alguém diz assim, mas esta ordem, porquê que eu não a posso aplicar agora? Porque eu agora não estou debaixo da lei de Moisés. Mas mesmo debaixo da lei de Moisés, o mandamento não era para matar todas as pessoas. Por exemplo, Deus nunca disse para matar os edomitas, nunca disse para matar os moabitas, nunca disse para matar os egípcios. Aquilo era aquele povo em particular. Porquê? Porque Deus estava a executar justiça sobre aquele povo por causa do seu comportamento. Então não era porque Deus quer matar todas as pessoas. Não, era aquele povo em particular por causa daquilo que nós tínhamos visto, por causa da sua própria maldade. E Deus o que é que fez? Utiliza Israel como objeto para executar ali a justiça. Quantas vezes na história Deus não utilizou outros povos que era para castigar Israel? Deus às vezes faz isso. E é isso que nós encontramos, meus irmãos. Então, no Novo Testamento, a aplicação
muda de formato. Nós não recebemos mais ordens para matar pessoas. Nós, aqui, recebemos uma ordem para continuar a batalha. Mas é uma batalha espiritual, porque diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora o irmão diz, mas não era preciso ler isso? É preciso, porque há pessoas que fazem interpretação mal da Bíblia. Então, há dias estávamos a ter a reunião de homens e vimos alguém que estava a contar uma história engraçada, porque na Bíblia há uma história em que Deus diz, vai e casa com aquela mulher, vai e tem uma relação com aquela mulher. Era alguém casado e o pastor leu e disse, olha, eu obedeci a Deus. Ele disse para eu ir ter com outra mulher e envolvi-me com ela. Mas não, há sempre alguém que por conveniência ou por ignorância faz a interpretação errada. É bom deixar claro que nós não temos mandamento para matar pessoas. Mas temos uma guerra e Deus diz contra quem é que nós estamos em conflito. Mas o princípio permanece. O que é que Deus quer? Combater o pecado. Não há alianças com descrentes, tanto alianças na nossa relação que nós temos, assim como na relação conjugal, matrimonial, não há alianças, e Deus deixa isto bem claro, e também fica claro que nós devemos adorar somente ao Senhor. E se nós nos envolvermos com quem não adora ao Senhor, sabemos que muito provavelmente vai haver desvio. É o mais fácil, porque adorar o Senhor dá trabalho, significa lutar contra o pecado, mas o pecado é prazeroso. Este é o problema do pecado, é que o pecado dá prazer. E por isso a outra pessoa está a dizer, vem que aqui é melhor. E nós vamos resistir, até um ponto em que não vamos conseguir resistir. Então, fica claro que a destruição dos cananeus era um castigo por causa da prática daquele povo em particular. E nós temos a certeza disso porquê? Porque Deus disse que se Israel desobedecesse e fizesse o mesmo que aquelas nações, o castigo era igual. Então estamos a ver que afinal não é porque Deus queria matar aquelas pessoas porque simplesmente lhe dá prazer matar pessoas, não. Era por causa da prática maligna daquelas pessoas. E agora vocês dizem, e se Israel fizesse o mesmo? Deus matava. E vejam, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Então nós com isso ficamos com a certeza de que é castigo que Deus estava a dar pela prática maligna. E se Israel fizer o mesmo, Deus vai castigar da mesma maneira. Então, quando as pessoas do mundo leem a Bíblia e dizem Deus quer matar pessoas, não. Deus está a exercer o quê? Justiça. E é isso que eles não conseguem perceber porque fazem uma leitura superficial do texto. O próprio povo de Deus, se desviasse como aquelas nações, seria o mesmo que lhes iria acontecer. E isto para nós como crentes, fica aqui o aviso. Deus é amoroso, sim, mas Deus exerce justiça e Deus castiga. E quando castiga, às vezes é violento. Então que não tenhamos esta crença que o mundo nos engana, que Deus é um ser abstrato, que só tem amor. Sim, Deus tem muito amor, mas não tem só amor. Deus é justo. Então, se alguém comete uma ofensa contra ele, a justiça tem que ser executada. A justiça tem que ser executada. E por isso, como crentes, que tenhamos muito cuidado. Nós não estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos a falar de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que deve ser objeto do nosso amor na sua totalidade. Na sua totalidade. Então Moisés ordena que todos os lugares do culto pagão fossem destruídos. E, ao contrário dos cananeus, Israel tinha apenas um lugar de culto. É aquilo que Deus está a dizer. Quando vocês entrarem na terra, vai haver um local de culto. Agora alguém diz, mas porquê que Deus não estabeleceu já o local de culto? Eles ainda estão em peregrinação, eles estão a caminhar pela terra. Mas mesmo quando eles estão a caminhar pela terra, quantos lugares havia de culto? Um. Onde é que era? No tabernáculo. Só que agora eles vão entrar na terra, eles vão ficar espalhados por uma área muito grande. E Deus diz, vai haver um lugar que eu vou escolher, dentro das várias tribos, e esse vai ser o lugar onde vocês me vão adorar. E isto fica claro, e diz assim, mas buscareis o lugar que o Senhor escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Sabemos que este lugar é Jerusalém, a cidade santa, cidade conquistada aos jebuseus, por Davi,
muitos anos depois do povo receber a ordem, que significa que o povo viveu vários séculos sem cumprir a ordem, porque os judeus continuaram a viver no meio do povo. Só muitos anos depois é que Davi conseguiu conquistar aquela cidade e depois fez a sua capital e é o lugar que Deus escolheu. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas volitivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Temos que fazer a pergunta: porquê que Deus cria um lugar apenas de culto? Podia haver vários locais de culto espalhados. Porquê que Deus quer apenas um? Nós hoje temos várias igrejas espalhadas por Portugal. Na nossa cabeça fazia sentido haver só uma igreja, por exemplo, uma igreja em Tomar, mais ou menos ali no centro do país. E todos nós, de vez em quando, tínhamos que ir à igreja de Tomar. Na nossa cabeça não faz sentido. Mas porquê que Deus havia de pedir isso ao povo? Um lugar de culto para um povo que agora vai espalhar-se e vai ocupar uma terra tão grande. Deus conhece o coração humano. E Deus sabe que, se não houver um lugar de culto onde tudo é centralizado, o que é que iria acontecer? Cada pessoa iria começar a criar a sua prática, não é? O que está mais a norte iria criar uma dinâmica de culto diferente de quem está no centro e de quem está mais abaixo. E depois, não se esqueçam, quem está a norte sofreu a influência dos povos que lá tinham vivido. Quem está aqui mais no centro também sofreu uma influência diferente e quem estava no sul sofreu uma influência diferente. As práticas de adoração começavam a mudar aos poucos. É assim que as coisas vão acontecendo ao longo da história. E Deus, sabendo isso, Deus disse assim: não. Vocês vão adorar-me como eu digo que vocês me devem adorar. E para não haver aqui desvios, há um lugar de culto. E vocês, todos os anos, vão a este lugar de culto e vão todos juntos ouvir a lei e serem ensinados naquele lugar, para Deus poder garantir que o povo o ia adorar como Deus quer ser adorado. E isto é importante para nós hoje, porque vivemos num mundo, e devemos falar um bocadinho mais sobre isso também na pregação, em que cada pessoa diz que adora Deus à sua maneira. Não, eu não adoro Deus à minha maneira. Só há uma maneira de nós adorarmos a Deus. Qual é? É a maneira que Deus quer que seja, que Deus quer ser adorado. Não há liberdade para eu dizer que eu adoro Deus à minha maneira. Não há. Só há uma forma de adorar a Deus. E agora a pergunta, mas qual é? É aquela que Deus nos diz para nós o adorarmos. Se tivesse vários lugares de culto, o que é que acontecia com a religião de Israel? Começava a desviar-se. Então Deus diz, não, é bom que fique claro que só há uma forma de adoração, que é aquela que eu vos vou dizer. Venham cá escutar. Venham cá escutar. Depois, todos os anos, vocês venham escutar, voltam para as vossas casas, continuem a vossa vida. E todos os anos, todos os homens são obrigados a vir cá escutar, para conhecerem a lei e saberem exatamente como é que eu quero ser adorado. E isto iria garantir várias coisas. Destaco aqui 3. Unidade espiritual do povo. A santidade dos sacrifícios. Os sacrifícios iam continuar a ser praticados de acordo com o quê? Com a prescrição de Deus. Porque havia sempre nós queremos desviar. Sempre nós queremos desvios. E havia alguém que começava a desviar daquilo que era a santidade dos sacrifícios. E Deus diz, não, venham aqui e aqui vocês sabem como é que é. Quais são os animais e como é que se faz. E depois também havia de criar uma unidade do povo. Porque se o povo continuasse a viver disperso, ia perder a sua identidade. Mas o povo continuava a ter um lugar que os unia, que era o lugar santo. Então, todos os anos, 3 vezes por ano, todos os homens tinham que se reunir no lugar santo. E isto dava o quê? Unidade nacional. Eles eram todos quê? Israelitas, apesar de serem diferentes tribos, viverem em sítios diferentes. Mas havia algo que os unia. E o que é que os unia? Adoração. O que os unia era adoração. Por isso era tão importante. Mas eu queria terminar nos próximos 5 a 7 minutos com esta reflexão. Hoje nós não temos um lugar para adorar. Mas porquê? Porquê que Deus dizia que Israel tinha que ter e hoje nós já não temos?
Porquê é que as coisas estão diferentes? E principalmente nós batistas. Porquê é que eu digo principalmente nós batistas? A Igreja Católica resolveu o problema. A Igreja Católica criou uma estrutura piramidal, certo? Então, tudo parte daqui da base, do topo da pirâmide e depois desce para a base. Hoje, a leitura bíblica que está a ser feita na Igreja Católica aqui em Loures está a ser feita em todas as igrejas do mundo. Arranjar uma forma de quê? De garantir a unidade. Mas garanto-vos que a lição que eu vos estou a dar hoje aqui, eu não sei se está a ser dada em mais algum sítio, porque eu não falei com ninguém. Estou a dá-la aqui porque estudei sozinho. Provavelmente a Igreja Batista mais próxima está a dar uma coisa completamente diferente. Já viram o risco que existe? Porquê que então nós queremos continuar a ser batistas? Era mais fácil sermos católicos ou presbiterianos. Pelo menos tínhamos garantia da unidade e a identidade como um povo. Já viram o risco que nós corremos? O que é que os irmãos acham disso? Nunca ninguém pensou sobre isso? Como? A unidade está na palavra. Porque a revelação já está fechada. Pode haver mais revelação? Não. Não pode haver mais revelação. Então, a Bíblia para mim há de ser igual à Bíblia para a igreja que existir no Porto, em Tomar, em Castelo Branco ou em Rio Maior. A Bíblia é igual. E a unidade está aí. Se a unidade está aí, então pensemos de forma responsável. Não há espaço para cultos que tenham práticas que a Bíblia não diz. Porque se começarmos assim, começam a ver o quê? Os desvios. Então, o nosso culto deve ser sempre de acordo com o quê? Com aquilo que a Bíblia diz. E a Igreja Batista que estiver mais perto ou mais longe de nós, se também só utilizar a palavra, eu garanto-vos, o culto há de ser muito semelhante. Agora dizem, mas não é igual. Não. O que não é igual é aquilo que eu aceito. A cor do púlpito é diferente. É-me indiferente. Mas o conteúdo da doutrina que é ensinado é igual. E a ordem do culto, se também for baseado nas Escrituras, também é igual. É um culto centrado onde? Não se ensinam outras coisas. Não se ensinam outros livros. Não se publicitam outros livros. Aqui não. Quando estivermos a conversar na hora do chá ou lá fora, uma conversa informal, até podemos falar de outros livros. Aqui, na hora de ensino formal, não. E eu garanto assim que em qualquer igreja há unidade. Leitura, ensino e exortação faz parte do culto. Pregação da palavra. Cânticos com conteúdo bíblico. Eu aqui não vou cantar a música de um cantor famoso. Não, aqui não. Porquê? Aquela letra pode me induzir a uma prática diferente. Aqui não. A oração no culto. Também a Bíblia nos ensina isso. A celebração da ceia também nos ensina. E tudo o que fazemos deve ter ordem e deve ser para edificação. Não vale qualquer coisa quando nós perguntamos porquê é que fizemos isso? Para entretenimento. Não. Aqui não há espaço para entretenimento. Não há espaço para jogos de luzes ou outras coisas. Não há. Há lugar onde isto pode acontecer. Ah, sim, senhora. No teatro, no cinema. Aqui não. Aqui não. Então, nós, na verdade, já não precisamos de um local de culto, porque temos as Escrituras, mas nós temos que seguir, então, as Escrituras. E as Escrituras dizem o que é que um culto deve ter. E agora, seja a Igreja Batista aqui ou em qualquer parte do mundo, Batista ou qualquer denominação que seguir as Escrituras, nós não vamos encontrar grande diferença no culto. O problema tem a ver com o mundo em que vivemos hoje, em que nós começamos a encontrar aquilo que é o normal. O mundo sempre tenta entrar para dentro da igreja. E o mundo vai forçar e vai tentando entrar para dentro da igreja. E em algumas igrejas consegue. E entra. Só que de uma forma camuflada. E o que é que começa a acontecer? A corromper o culto.
de forma camuflada. Mas uma coisa eu sei, há de chegar a um ponto em que o culto está descaracterizado. Sempre começa assim. Então a nossa única preocupação é garantir que o culto vai preservar aquilo que as Escrituras nos dizem. E por isso temos nós sempre este cuidado e este zelo de não deixar certas práticas entrarem. Eu tenho medo. Começa, é agradável, é boa, eu tenho medo. Meus irmãos, uma coisa muito simples, nós não somos efusivos, bater palmas. Eu não vejo um problema nas palmas em si. Não vejo. Mas se começarmos a banalizar, depois parece um espetáculo. Depois facilmente estamos a bater palmas quando não é necessário e o culto perdeu a ordem. Depois está a haver ruído. Mas há menos que é para não haver ruído. Então, tudo aquilo que nós fazemos é bom que tenhamos consciência para nunca perdermos o foco. Porque é fácil, é muito fácil. Práticas estranhas entrarem e começar a ver aqui uma divergência daquilo que é o culto que a palavra prescreve. Corremos riscos por ser batistas? Corremos. Não vamos ser ingênuos? Corremos, claro que corremos. Mas estamos dispostos a aceitar o risco? Eu estou. Mas vai nos dar mais trabalho. Vai nos obrigar a conhecer bem a palavra, para podermos ter a garantia que estamos no caminho certo. E que o Senhor nos dê a sabedoria para permanecermos firmes na palavra. Porque já que não temos uma estrutura piramidal, nós corremos mais risco. E para nós é mais difícil. Então que sejamos mais zelosos que os outros. Que o Senhor nos possa abençoar. Obrigado.